Nessa aula vamos aprender a calcular o número de divisores positivos de um número natural, ok? Em aulas anteriores a gente aprendeu o seguinte: dado o número natural, como encontrar os seus divisores, certo? Então, por exemplo, eu posso ter o número 6, seus divisores são 1, seus divisores positivos ou naturais no caso, né? Vai ser o número 1, o 2, o 3 e o próprio 6, ou seja, o número 6 ele tem 4 divisores positivos ou naturais, ok? Então eu posso contar isso diretamente. Diretamente seria a gente achar os divisores e depois contar. Aí, como eu disse em aulas anteriores, eu ensinei um algoritmo que permite que você encontre todos os divisores naturais de um determinado número natural, ok? Aí, encontrando os divisores, é possível dizer quantos divisores naturais aquele número admite, certo? Só que aqui eu quero mostrar nessa aula que é possível contar esses divisores sem precisar achá-los, sem precisar determinar divisor por divisor, certo? Porque se o número ele for muito grande, se eu for determinar os divisores inicialmente, dá bastante trabalho para depois contar, certo? Mas é eficiente, é um método eficiente, é a chamada contagem direta. E aí eu vou contar por um método indireto, certo? Ou seja, um método que eu conto quantos divisores tem sem saber quais são os divisores, ok? Aí para isso é necessário que o número ele esteja na sua forma fatorada. Então vamos escrever o seguinte: seja n um número natural cuja fatoração, essa fatoração aqui é a fatoração em primos, cuja fatoração em primos aí suponha que quando eu fatorei o n, eu decompus o n em fatores primos, eu encontrei o seguinte: um primo P1 elevado a um expoente é 1, vezes um primo P2 elevado a um expoente é 2, vezes reticência, vezes um primo PR elevado a um expoente é R. Então observe aqui que, como eu não conheço o número, né, eu estou usando letras para indicar os primos que aparecem na fatoração. Aí, como eu decidi chamar todos os primos de P, eu decidi representar os primos pela letra P, aí eu indexei cada um deles, chamando de P1, P2 até PR. E E1, E2 até ER são os expoentes desses primos que aparecem na fatoração. Essa reticência aqui indica que pode ter outros primos aqui no meio, né? Porque eu não conheço o número, então a gente não sabe precisar quantos primos aparecem na fatoração. Pela minha anotação vão aparecer R fatores primos distintos, né? P1, P2 até PR. Tá? Então n é um número natural cuja fatoração em primos é. Então, isso aí é o meu número n, que após fatorado vai ficar assim. Aí vamos escrever o seguinte, que o número, ou a quantidade, o número de divisores. Outro detalhe é que o método ele só conta os divisores positivos ou naturais, certo? Então, o número de divisores positivos ou naturais, tá? É a mesma coisa. O número de divisores positivos de n é dado por. Então, recapitulando aqui, o número natural dado é o n, aí eu vou lá, fatoro o n, ok?
Aí suponha que isso seja a fatoração de n. Aí o número de divisores do n vai ser dado por isso aqui. A notação que eu vou usar vai ser d de n, que vai significar número de divisores de n. Aí o número de divisores de n é calculado da seguinte maneira: você pega cada expoente dos primos que aparecem na fatoração, adiciona 1 a cada um deles e multiplica. O primeiro expoente que aparece ali é o E1. Aí você vai pegar E1, vai somar 1 a unidade, certo? Aí vezes. O próximo expoente é E2. Aí você pega E2, soma 1 a unidade e vai multiplicando até acabar, ok? Aí observe que o último expoente é R. Então eu pego ER e somo 1 unidade. Então a regra é você somar 1 a cada expoente e multiplicar. Aí isso vai dar o número de divisores. Claro que aí não fica evidente porque a contagem é feita dessa maneira, certo? Porque essa fórmula me dá o número de divisores positivos. Mas isso vai ser justificado quando eu estiver fazendo exemplos, tá? Então essa fórmula aqui ela me dá o número de divisores positivos ou naturais de um determinado número natural. Ok? Não esqueça, o método ele só conta os divisores positivos. Caso ele queira os divisores inteiros, tem que incluir os negativos, aí vai dar o dobro disso aqui, certo? Mas por enquanto eu só estou preocupado no cálculo do número de divisores naturais, ok? Aí para que isso fique mais claro, vamos fazer diversos exemplos, né? Usando números naturais para contar o seu número de divisores positivos, contar os seus divisores positivos, melhor dizendo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então vamos começar com um número pequeno, certo? Relativamente pequeno, porque eu quero fazer isso de duas maneiras. Uma usando esse método que eu acabei de escrever e outra fazendo a contagem direta, que é achando os divisores. Então vamos pegar aqui o número 20, que é um número relativamente pequeno, certo? E vamos fazer a contagem dos seus divisores de duas maneiras. Primeiro, vamos fazer essa contagem encontrando os divisores. Aí vamos usar o algoritmo que já foi ensinado de como obter os divisores naturais de um determinado número. Esse algoritmo é baseado também na decomposição do número em fatores primos. Então aqui eu divido por 2, vai dar 10, né? Por 2 dá 5. E finalmente por 5 vai dar 1. Em seguida a gente faz o quê? Passa um traço aqui à direita e coloca 1 na parte de cima, certo? O 1 que eu coloco aqui em cima, esse 1 é o primeiro divisor, porque 1 é divisor de qualquer número natural, certo? Então esse 1 aqui em cima é o primeiro divisor que aparece. Aí para achar os demais, o que é que a gente faz? Pega essa coluna de primos e multiplica pelos números que irão aparecer aqui. Então, quando eu fizer 2 vezes 1, vai dar 2, né? Aí, percebam que nesse caso, acabou esse 2 aqui, certo? Aí eu vou passar um traço embaixo dele para dizer que acabou. O próximo 2 agora. Quando eu pegar esse 2 aqui, 2 vezes 1 já tem. Aí eu faço 2 vezes 2, que dá 4. Aí esse também já foi. Ok? E o 5, como eu não usei o 5, aí eu faço vezes todos eles. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2, 10 e 5 vezes 4, 20.
Então, esses números aqui são os divisores de 20. Então, observe que os divisores naturais ou positivos do 20 são o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Então, isso quer dizer que o 20 ele tem quantos divisores? Ele tem 6 divisores positivos. Então, o número de divisores, eu disse lá quando eu anotei o método, que eu iria representar daquela maneira. Então, o número de divisores de 20 é igual a 6. Então, 6, ou melhor, o 20 ele tem 6 divisores positivos, que são o 1, 2, o 4, 5, o 10 e o 20, certo? Aí essa contagem aí eu fiz a contagem direta, eu tive que achar os divisores e em seguida contar para indicar o número de divisores positivo dele, certo? Só que se você voltar no método, o método diz que se eu fatorar o número em fatores primos, se eu decompor o número em fatores primos, para determinar o número de divisores, basta que eu pegue cada expoente que aparece na fatoração, adicione uma unidade e multiplique, certo? Então vamos fazer por esse método agora, que é a contagem indireta, e comparar com essa. Então, se eu pegar o número 20, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar o 20. Aí, para fatorar o número 20, é só dividir pelos primos que são menores do que ele. Aí, 20 por 2 vai dar 10, por 2 novamente dá 5, e o 5 finalmente só pode por ele mesmo, aí vai dar 1. Então, isso significa dizer o quê? Que o número 20, quando eu fatoro, eu encontro 2 elevado ao quadrado, tem 2 fatores iguais a 2, e o 5, como só apareceu uma vez, vai ficar 5 elevado à primeira, ok? Então, o número 20, ele é fatorado, é 2 ao quadrado vezes 5 à primeira. Aí, de acordo com o método, como é que eu conto o número de divisores positivos do 20? Basta a gente pegar cada expoente que aparece lá na fatoração, adicionar uma unidade e depois multiplicar. Aí vejo que um dos expoentes aqui é o número 2, né? Aí a gente vai pegar o 2, e vai adicionar uma unidade. Aí fica 2 mais 1, vezes o próximo expoente é o 1, certo? É o número 1. Aí eu vou pegar esse expoente, vou adicionar uma unidade e vou multiplicar. Então, enquanto houver expoente, eu vou pegando esses expoentes e adicionando uma unidade e multiplica. Aí percebam que agora é só realizar essa conta aqui. Vai ficar 3 vezes 2 e 3 vezes 2 dá igual a 6. Então, esse número 20, ele possui 6 divisores positivos ou naturais. Aí você vê que fazendo assim é mais rápido, certo? Principalmente se o número ele for muito grande. Caso eu decida optar por essa contagem, eu vou ter que procurar os divisores, aí dá muito trabalho, certo? Então, quando ele pede os divisores, é inevitável, eu tenho que achá-los. Agora, se ele pede apenas para contar, se ele pede apenas a quantidade de divisores, aí basta usar esse método. Você fatora, pós-fatorado, pega cada expoente lá da fatoração, adiciona uma unidade e multiplica, ok? Aí, só nesse exemplo eu decidi fazer pelos 2 métodos, certo? Agora eu vou querer usar apenas o método de pegar o expoente e adicionar uma unidade. Então, exemplo B, vamos pegar agora o número 144. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar o 144. Então, usando aqui o algoritmo da fatoração, 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18,
por 2 dá 9, né? Então, os fatores primos iguais a 2 esgotaram. Agora 3, 9 por 3 vai dar 3 e o 3 por 3 dá 1. Então, o número 144, né, na sua forma fatorada, o número 144 ele é 2 elevado à quarta multiplicado por 3 elevado ao quadrado, ok? Aí, se eu quero determinar o número de divisores do 144, lembrando que o método só conta os divisores naturais ou positivos, basta a gente pegar cada expoente, somar uma unidade e multiplicar. Aí observe que os expoentes são esses aqui, ó, os expoentes da fatoração. Então eu pego o 4, adiciono uma unidade, vezes o 2, adiciono uma unidade. E aí fazendo as contas eu vou ficar com 5 vezes 3, e 5 vezes 3 é igual a 15. Então a conclusão é que o número 144, ele possui 15 divisores positivos ou naturais. Exemplo C. Vamos pegar o número 3.600. Aí o número 3.600, inicialmente ele deve ser fatorado, certo? Aí preparando aqui o algoritmo da fatoração, 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Aí por 2 vai dar 900, por 2 dá 450 e por 2, 225. Aí os fatores primos iguais a 2 esgotaram. Agora por 3, 225 ele é por 3, 225 por 3 dá 75. Aí por 3 de novo dá 25. Por 5 dá 5 e finalmente por 5 vai dar 1. Então a decomposição do 3.600 em fatores primos indica que eu posso escrever assim: 2 elevado à quarta multiplicado por 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Aí, contando seus divisores positivos ou naturais, o número de divisores positivos ou naturais de 3.600 vai ser igual ao quê? Aí a regra diz o quê? Que eu pego cada expoente que aparece na fatoração, adiciono uma unidade a cada um deles e multiplico, né? Então vai ficar 4 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 2 mais 1. Então, o número de divisores positivos vai ser igual a 4 mais 1 é 5, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. Ou seja, eu vou ter 5 vezes 3 dá 15, vezes 3, 45. Então, o número 3.600, ele possui 45 divisores naturais ou positivos. Exemplo D, vamos pegar como exemplo D o número 1024. Ora, o número 1024, inicialmente, ele deve ser fatorado, certo? Então, se você pegar o número 1024, usando o algoritmo da fatoração, qual vai ser a fatoração dele? Ora, 1024 por 2 vai dar 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2, 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e finalmente por 2 dá 1. Então, se você contar a quantidade de fatores iguais a 2 que aparecem
na fatoração de 1024, você vai encontrar aí 2 elevado à décima, certo? Ele tem 10 fatores iguais a 2. Aí a fatoração, note que ela só tem o primo 2, mas isso não é problema, né? A quantidade de divisores positivos de 1024 vai ser igual ao quê? Lembrando que a regra é pegar todos os expoentes que aparecem na fatoração, adicionar uma unidade e multiplicar. No caso do 1024, como ele é potência de 2, então só vai aparecer um expoente. Então eu pego lá o expoente e adiciono uma unidade. E percebo que não vai ter que multiplicar por mais ninguém, né? Então 10 mais 1 vai dar igual a 11. Então isso significa que 1024 ele tem 11 divisores naturais ou 11 divisores positivos. Mais um exemplo, o número 97. Ora, se você tentar fatorar o 97, você não vai conseguir porque 97 ele é primo, certo? Aí no caso, como 97, vamos escrever aqui o seguinte, note que 97 é primo. Aí, uma vez que 97 ele é um número primo, ele só tem 2 divisores positivos, que é o número 1 e ele mesmo, certo? Então, apenas 1 e 97 são seus divisores positivos. Aí nesse caso, como ele é primo, né, seu número de divisores, usando a notação, seu número de divisores vai ser igual a 2. Seu número de divisores positivos ou naturais. Aí nesse caso você, como ele é primo, não dá para fatorar como nos exemplos anteriores. Aí se o número é primo, é só responder direto, se você tem certeza que é primo, que ele só tem 2 divisores naturais ou positivos, tá certo? Então, o método para contar o número de divisores positivos de um determinado número natural é baseado na fatoração em primos. Você fatora o número dado, aí após escrever a fatoração, você pega cada expoente lá dos primos, adiciona uma unidade e soma 1. Agora, por que esse método de somar uma unidade a cada expoente funciona? Observe o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo pequeno para fazer essa demonstração. Vamos pegar o número 36. Ou melhor, vamos pegar o número 72, certo? O número 72. O 72, se a gente for olhar a fatoração dele, o 72 fatorado ele é 2 à terceira multiplicado por 3 ao quadrado, ok? Se a gente usar o algoritmo da fatoração, a gente vai ver que a fatoração do 72 é 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. E aí, se a gente for contar os divisores, basta pegar cada expoente que aparece ali, somar uma unidade e multiplicar. Então, ficaria 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3. 4 vezes 3, 12. Então, ele tem 12 divisores positivos ou naturais, ok? Agora, por que quando eu somo uma unidade a cada expoente e multiplico, isso dá o número de divisores? A razão disso é porque a gente deve observar que cada divisor do 72, ele tem a seguinte forma. Então, note que cada divisor de 72 tem
a seguinte forma. Um número para dividir 72, ele tem que ser dessa forma aqui, ó, 2 elevado a A multiplicado por 3 elevado a B, ok? Por quê? Porque é dessa forma o 72, a fatoração do 72. Agora é claro que aquele A e B ali, o A não pode superar o expoente 3. Porque, por exemplo, se o A for 4, aí já 2 a 4 já não divide o 72. A mesma coisa sobre o B. O B não pode superar aquele expoente 2 ali. Então, note que cada divisor de 72 tem que ter aquela forma ali. Só que o A, ele não pode assumir qualquer valor. O A só pode assumir os valores 0, 1, 2, no máximo 3, ok? Esses são os possíveis valores de expoentes iguais a A que eu substituo ali. Enquanto que o B, ele pode ser 0, pode ser 1, no máximo 2. Então, note que você tem 4 possibilidades para o expoente A e tem 3 possibilidades para o expoente B. Então, para cada expoente desse que você pegar, colocar no lugar do A ou do B, você acha um divisor para o número 72. Ora, então qual vai ser a quantidade de divisores do número 72 que eu vou representar por D? Ora, a gente está vendo aqui que cada divisor, né, é uma escolha, cada divisor é obtido escolhendo um valor para o expoente A e um valor para o expoente B. Só que o A eu posso escolher de 4 maneiras e o B eu posso escolher de 3 maneiras diferentes. Isso quer dizer o quê? Pelo princípio fundamental da contagem. Que o número de divisores é só eu pegar o número de maneiras de escolher o expoente A e multiplicar pelo número de maneiras de escolher o expoente B, ou seja, é 4 vezes 3. Só que note que 4 vezes 3 eu posso escrever assim. O caso do 4 eu posso escrever como sendo 3 mais 1. E o caso do 3 eu posso escrever como sendo 2 mais 1. Então o que é que a gente nota? A gente nota que essa continha aqui no final, em cada parênteses, o que é que você tem? Você tem, coincidentemente, o expoente 3 lá da fatoração do 72, adicionado de uma unidade. E esse 2 mais 1, o que é? É o expoente 2 lá da fatoração, adicionado de uma unidade. Ou seja, aqui no final a gente percebe que isso coincide com o quê? Com pegar cada expoente, somar uma unidade e multiplicar. Aí por isso que esse método me dá a quantidade de divisores, tá ok? Então, o número de divisores de 72 vai ser de fato 12, né? É só realizar essa conta aqui, 4 vezes 3. Mas observem que o meu objetivo aqui é só mostrar, deixa eu tirar esse 12 daqui, porque o meu objetivo é mostrar que a contagem coincide exatamente com pegar cada expoente, adicionar uma unidade e multiplicar, ok? Então, eis aí a justificativa, né, pela qual o método ele funciona, tá certo?